Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com você? Está pronto para receber a palavra? Eu vi claramente durante o louvor que destinos estavam sendo mudados. Amém. Quinta-feira começamos um tema precioso na nossa igreja, que é escatologia. Amanhã o áudio vai estar sendo colocado no YouTube. E eu creio que essa noite também o que vamos falar é preparando o terreno para tudo que Deus vai fazer em nosso meio, amém? Porque quinta-feira começamos a ser estimulados a olhar novamente para a eternidade. Eternidade, amém? E eu queria que você abrisse comigo em Hebreus 8:6. Hebreus 8:6. Culto de ceia, celebração da nossa aliança com o Senhor. E Hebreus 8:6. Aleluia. Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai dizer assim: mas agora Jesus obteve o ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O livro de Hebreus é um livro todo comparativo. É o autor de Hebreus mostrando que Jesus, ele é muito superior aos anjos. Você sabia disso? Jesus é superior aos anjos. Como falamos quinta-feira, nós não adoramos aos anjos. Hebreus vai dizer que os anjos são espíritos ministradores para nos servir. Aleluia! Aleluia! Hebreus também vai dizer que Jesus é maior que Moisés. Os hebreus tinham Moisés como aquela autoridade máxima, e ele fez coisas maravilhosas, mas Jesus, ele é maior que Moisés. E nesse capítulo 8 vai mostrar que a antiga aliança foi coisas maravilhosas, mas a nova é muito superior, gente. Nós não podemos hoje, crentes em Cristo, querer viver como na antiga aliança. Ai, que na antiga aliança era tão bom, tinha isso, tinha aquilo. A Bíblia está dizendo que a nova aliança, ela é instituída em superiores promessas. Eu e você temos uma aliança com Deus. Isso quer dizer que somos um com Deus. Você sabia que você e Deus estão juntos? Aleluia! Paulo usa o casamento para tentar explicar essa relação entre Deus e o homem. Vai dizer que como o homem e a mulher são um, assim é com Deus. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. Nós somos um com Ele, em espírito. E sabia que o desejo de Deus é que nós desenvolvamos isso para que externamente também seja assim? Confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Nossa eternidade começou a ser mudada. Aqui dentro. Mas por fora nós precisamos desenvolver isso, gente. Aleluia! Não precisa abrir, mas 1 Coríntios 3:9, o apóstolo Paulo vai se chamar de cooperador de Deus. Você sabia que eu e você somos chamados para sermos cooperadores com Deus? Cooperador significa companheiro de trabalho. Nessa noite, vamos ver mais e mais que Deus está nos chamando para ser cooperadores com Ele. Companheiros de trabalho com Deus. Aleluia! Vai comigo para Romanos 10. Aleluia! Romanos capítulo 10. Provavelmente quinta-feira eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos, sobre o tribunal de Cristo, as recompensas que vamos receber de Deus ou não. E isso aqui faz parte. Se somos cooperadores com Ele, vamos fazer algo para Deus, gente. E não só fazer algo para Deus. Melhor, deixa eu ajeitar isso aí. Vamos fazer algo com Deus. Porque podemos estar fazendo coisas para Deus, mas sem Deus estar envolvido. Aleluia, a Bíblia deixa bem claro isso. Jesus disse que no último dia
Alguns diriam para ele: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E Jesus diz: aparta-te de mim, vós que praticais o mal. Pessoas que estavam fazendo para Deus, mas não estavam fazendo com Deus. Aleluia! Romanos 10, você chegou lá? Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como é que somos salvos? Confessando Cristo com as nossas bocas. Por isso que todo final de culto fazemos aquele convite para, se tiver alguém no meio que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Porque a forma de ser salvo é essa, gente. Ninguém é salvo porque dá cesta básica. Ninguém é salvo porque faz trabalho social. Efésios vai dizer que somos salvos pela graça e não por obras. E continua o versículo seguinte dizendo que para as boas obras. Ou seja, somos salvos para fazer algo. Não é fazemos algo para ser salvos. Não é o contrário. Somos salvos e por isso fazemos algo. E aqui tem algo interessante que o apóstolo Paulo diz que quem confessar Jesus como Senhor. Senhor, essa palavra Senhor significa aquele a quem uma pessoa pertence. Quando eu confesso a Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo: Jesus, a minha vida te pertence. Quando eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo para Ele: Jesus, agora é você que tem o poder de decisão na minha vida. Não sou eu por eu mesmo. Você entende? Fomos feitos um com Cristo no Espírito quando nascemos de novo, como confessamos. Mas isso precisa ser externado quando as nossas decisões, quem somos, é um reflexo do que Ele fala ao nosso respeito. Daquilo que Ele diz que é para a gente fazer ou não. Estou no meio de uma decisão, o que é que eu faço? Eu orei. Mas não, é porque disseram que eu tenho que responder logo. Já sabe, o diabo trabalha assim. Ei, o diabo, ele trabalha assim. Traz uma ótima oportunidade e diz: responde logo, responde logo. Que aí não dá tempo nem de orar. Você já se agarra logo, é Deus. Aleluia! Aleluia! Então nós precisamos entender isso. Confessamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele. E algo que eu quero focar muito nessa noite é que tudo que Jesus, o Filho de Deus, fez, e entre parênteses, continua fazendo, Ele fez com pessoas. Vamos comigo, João 2. João 2, 1. Tudo o que Jesus fez e que Ele continua fazendo, Ele fez com pessoas. João 2, 1. Aleluia. João 2, 1 vai dizer assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 7 potes de pedra que que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Enquanto o responsável pela festa provou a água transformada em vinho,
Ele não sabia de onde tinha o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Um casamento judaico, vários dias, era necessário ter muito vinho. O vinho acabou antes do tempo. Isso ia causar uma desgraça para aquela família. Eles iam ser mal falados. Isso ia ter uma imagem ruim. Pensa, quem já casou aqui, no dia do casamento, dando tudo errado e não acontecendo como você quer. Tudo indo por água abaixo. Num dia que é para ser tão maravilhoso. Mas Jesus estava nesse casamento, amém? E a mãe de Jesus diz o quê? Façam tudo o que ele disser. E as pessoas fizeram o que Jesus disse. Você acha que Jesus, que andou sobre as águas, que ressuscitou morto, ele não podia fazer vinho brotar dentro daquele balde lá, eu esqueci o nome agora. Dentro daquele negócio lá, que tinha o vinho. Podia, mas Jesus usou pessoas. Entenda, usou. Não é usar de fazer algo ruim. Ele fez junto com pessoas. E algo interessante aqui. Quer casamento nos milagres? Quer milagre no casamento? Faça tudo o que ele disser. É garantia. É garantia. E aí eu já abro um parêntese. Terça-feira agora vamos ter nossa reunião de homens e mulheres. E vamos falar sobre sexualidade. Venha. Venha ouvir o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vai ser na casa do nosso irmão Juliano. No final vamos ter um pão com sobrecoxa. Uma delícia, quem veio a última vez sabe. 10 pila, pão com sobrecoxa, gente. Maravilhoso, um tempo de comunhão. E vamos falar sobre sexualidade, porque a Bíblia fala sobre isso. Tem muito casamento ruim, indo por água abaixo, porque o casal está com vergonha. Não, essa parte está ruim, essa parte não é o todo, gente, não é. Mas faz parte, e é importante também. E o casal está sem falar, não diz, essa parte indo por água abaixo e não fala nada com ninguém. Aí o Rob falou sobre não se aconselhar com os ímpios. Aí vai procurar no YouTube, no Google, sobre essa parte sexual, porque eu preciso aprender, porque meu casamento não tá assim. A Bíblia fala. Fecha o parêntese. Um milagre no casamento, porque ouviram o que Jesus disse e fizeram conforme. Vamos para outro texto, Mateus 14, 13. Mateus 14, 13. Aleluia. Mateus 14, 13. Aleluia. Mateus 14, 13 vai dizer assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Manda as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos o que comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E depois de ter partido os pães, deu aos discípulos, e esse deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram
12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Estudiosos falam que era no mínimo 10.000 pessoas. No mínimo, muito raso, 10.000 pessoas. No Evangelho de João, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que esses 5 pães e 2 peixes eram o lanche de um garotinho. Jesus fez um grande milagre de provisão. Primeiro, um garotinho abriu mão do que tinha. Jesus não fez aparecer do nada. Depois, Jesus reparte e dá para os discípulos, e os discípulos iam distribuir. Imagina você, está lá com Jesus, uma multidão. Jesus reparte aquilo, você já achava pouco, ele dá para você repartir e entregar. Os discípulos provaram do milagre também. Os discípulos foram instrumentos do milagre também, gente. Porque nada que Jesus fez sozinho. Porque ele não podia? Não, ele podia. Mas Jesus, ele está interessado em mim e em você. Jesus está interessado que nós cresçamos em fé. Que nós sejamos desenvolvidos. Que nós façamos algo, porque é bom demais fazer coisa pelos outros, gente. Meu Deus, se fazer coisa pelos outros sem Jesus já traz uma gratificação, com Jesus é muito mais mesmo. Aleluia! Não precisa abrir, mas em João 6,14, falando desse texto, vai dizer que o milagre foi feito para que eles vissem que Jesus era o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Que Jesus era o Messias, um milagre que foi feito para que as pessoas dissessem, realmente, esse é o Messias. Precisou de quê? De pessoas. Aleluia! E me veio uma frase ao coração hoje à tarde, quando eu orava e percebia isso do menininho dando o seu lanche, que não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu estou disponível para Deus, que vai operar milagre ou não. E não é o quanto eu tenho, nem o quanto de dinheiro eu disponibilizo para Deus, é o quanto eu estou disponível para Deus. Ah, mas é só isso. Ah, mas é só aquilo. Ah, mas é só essa atitude. Ah, mas é só varrer a igreja. É só limpar o banheiro. É só dar aula para as crianças. É só tirar foto. É só projetar. É só estar na entrada da igreja. Não é só, gente. É o que eu faço com Deus. Aí o milagre acontece quando eu me disponibilizo. Nós, Igreja Verbo da Vida de Carazinho, nós temos uma visão, que é libertar o povo pela palavra da fé. É ensinar as pessoas a palavra. Começa aqui na igreja. Continua com sua vida no seu trabalho. É Planalto Médio. As 10 cidades, regiões do Planalto, não sei bem dizer como é, eu lembro que é 10 que tem lá, quando pesquisa Planalto Médio. Já tem acontecido algo em Passo Fundo, já tem acontecido algo em Cruz Alta, e vai acontecer mais ainda. Mas sabe que para a visão de Deus acontecer é necessário pessoas? Pessoas que queiram estar fazendo com Deus. O que é que a religião fez? Machucou muita gente, por quê? Porque você tem que fazer para Deus, fazer para Deus, fazer para Deus. Quando muitas vezes a pessoa está fazendo no automático. Por isso que na nossa igreja, o que é que acontece? Você está em um departamento. A gente vê você faltar um dia. Não tem problema nenhum. Você é livre para passear, para acontecer o imprevisto e você não vir para o culto. Você faltou para a igreja 2 dias. A gente já fica um pouquinho de olho. Você faltou para a igreja 1 mês. Eu e a Aninha vamos chegar para você e dizer assim, ó. Próximo mês, não sirva não. Estou vendo que sua vida está meio agitada. Então, em vez de vir só para servir, venha para receber. Está acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Precisa de ajuda? Porque olhamos mais para a sua vida do que para o seu serviço, gente. Falamos aqui para o serviço porque é maravilhoso servir a Deus. Mas a gente não pode servir a Deus no lugar de estar com Deus. Isso não existe. Outra coisa que esse texto me mostra muito, se eu não me engano é o Jonas que
falou isso um tempo atrás, o Jonas, eu acho que era o Jonas, que falava muito essa frase: discípulo ou multidão? Tinham milhares de pessoas, mas 12 homens e mais um garotinho que participaram do milagre, que viram as coisas acontecer. As outras milhares estavam sentados enchendo o bucho. Se Deus tem falado ao seu coração coisas grandes, ficar sentado enchendo o bucho nunca vai te levar para lá. Hoje é noite de ceia. Então, ceia, a gente lê um texto que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, como pão e bebo cálice. Multidão senta para ouvir. E não é pecado sentar para ouvir. Sabia disso? Jesus não repreendeu quem senta para ouvir. Mas, se você tem no seu coração algo grande para fazer para Deus, ficar sentado não adianta. Se você não tem problema continuar sentado, gente. É melhor estar ouvindo e se alimentando. Até que brote no seu coração: meu Deus tem isso para mim. Porque Jeremias 29:11 vai dizer que Deus é que sabe os planos que tem ao meu e ao seu respeito. Planos de paz e não de mal. Planos de nos fazer prosperar. O que é prosperar segundo a Bíblia? É uma jornada onde você caminha fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer sem impedimentos. Então, se Deus diz que Ele tem caminhos para cada um de nós de nos fazer prosperar, Ele tem um plano para as nossas vidas e Ele quer que a gente aprenda a correr isso sem impedimentos. Começa com a gente sentando e recebendo. Amém? Vamos para outro texto, João 6:22, que é continuando esse milagre. Aleluia! Aleluia! Olha o que Jesus vai dizer após essa multiplicação de pães e peixes para alguns. Aleluia! Eu creio que destinos estão sendo mudados nessa noite, porque você vai entender: meu Deus, Deus conta comigo. E eu vou dizer: eis-me aqui para Ele. É bom, eu tenho dito, é bom demais servir a Deus. Meu Deus do céu. Não é uma vida sem problema não, gente. Vai continuar tendo e tendo muito. Vai continuar tendo diversidade e tendo muito. Mas é garantia de vitória sobre as diversidades. E você poder olhar e dizer assim: meu Deus, 1 ano passou, 2 anos passaram, e olha aí as coisas acontecendo, aquilo que Deus prometeu acontecendo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas. Aleluia! João 6:22 vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíade se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e partiram para Cafarnaum ao encontro de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus dá uma puxadinha de orelha aqui, dizendo: vocês estão me procurando só para estarem satisfeitos. Vocês estão se sentando para me ouvir, mas só para se sentir bem. Bah. E não precisa ler lá, mas no versículo 53 ao 58, é aquele discurso onde Jesus diz: quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte de mim. Aí o versículo 60, olha o que acontece no versículo 60. Vai dizer assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo?
Mas Jesus, sabendo por si mesmo o que os seus discípulos murmuraram a respeito do que ele havia falado, disse: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava? O Espírito é que vivifica, a carne, porém, para nada se aproveita. As palavras que eu digo são espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creriam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido ao Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Jesus não tinha só os 12 discípulos não, tá? Jesus tinha muito mais. Tem certa passagem na Bíblia que mostra Jesus enviando 72 discípulos. Tinha os 12 que eram os mais próximos, mas Jesus tinha muitos discípulos. E nesse momento, Jesus está confrontando os discípulos assim: vocês estão me procurando só para se sentir satisfeito? Só para poder ter sua pança cheia? E trazendo para um contexto da gente, pança cheia, bucho cheio, não fala só de alimento não, gente. É buscar Jesus só para se sentir bem. Quando esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, que nós vamos falar na ceia, diz que quem não pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Tem uma parte maravilhosa, tem uma satisfação maravilhosa, mas tem o mortificar da carne também, gente, para ser crente. Tem fazer coisas que muitas vezes a gente não vai querer fazer, mas sabe que tem que fazer. Então a gente faz porque a Bíblia está nos dizendo. Jesus está dizendo: ei, tem algo mais íntimo, é eu e você ser um. Conversando com certa pessoa, não lembro mais quem, dizendo que o grande desejo do meu coração é que cada pessoa conheça mais a Deus e consiga ler sua palavra, consiga entender o que a palavra diz, consiga aprender a orar a Deus e ser respondido. Eu estou aqui para ajudar que você chegue lá, não para ser uma muleta. Porque multidão muitas vezes quer que Jesus faça tudo e ela não faça nada, fique só sentadinho comendo. Enquanto quem está próximo de Jesus, Jesus diz: eu conto com você para fazer também. Aleluia! Aleluia! Multidão não tem compromisso. Faz quando está bom para ela ou para ele. Essa é a multidão. Aleluia! Multidão se reúne para provar de milagre. Mas quando o confronto vem, rapa fora. Porque diz que muitos deixaram de segui-lo. O próprio Jesus, gente. Isso conforta tanto. Porque o próprio Jesus deixaram de segui-lo por conta de um confronto. Aleluia! E o discípulo? E aquele que tem aliança? O versículo 67 diz assim: então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu amo uma passagem como essa, que um monte de gente começa a abandonar Jesus, Jesus olha para quem está perto e diz: vocês não querem ir também não? Aleluia! Mas quem ama Jesus vai dizer como Pedro: eu vou para onde? Voltar para aquela vida vazia e sem graça? Ou eu vou me entregar cada vez mais a Deus, conhecer cada vez mais o meu Senhor, me desenvolver cada vez mais naquilo que Ele tem para mim? Aleluia! Vamos para mais um texto? Juízes 7. Aleluia! Juízes, capítulo 7, versículo 1. Gideão, homem valente.
em toda a Bíblia, nós vemos Deus e pessoas trabalhando juntas. Porque Deus, ele se interessa por cada um de nós. Gideão, um homem medroso, mas foi usado por Deus. Deus desenvolveu Gideão. Porque servir a Deus é tão bom, gente. A gente começa a servir a Deus e a gente começa a ser moldado. A gente começa a ser mudado. A gente começa a ter uma melhor fase de nós mesmos. O pecado deturpou quem eu e você era para ser. Só Jesus nos faz quem devemos ser de fato. Mas para isso precisamos nos entregar a Ele de todo o coração. E Juízes 7:1 vai dizer assim: então Jerubal, isso é Gideão, aqui tem um exército contra o povo de Deus, um exército contra Israel, e Israel vai lutar contra esse exército, e diz assim: então Jerubal, isso é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem tiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Deus não usa medroso. Entenda, se o medo está nos tomando, é porque não estamos tendo a fé em Deus, gente. A fé no amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele lança fora o medo. Se eu e você percebe que estamos nessa posição onde estamos medrosos, não adianta se esconder. Não adianta fingir que não está. Seja sincero com Deus. Deus, eu estou com medo. Eu estou nessa posição como Gideão era no começo, um medroso. Mas eu quero deixar isso. Deus, me ajuda. Agora ficar escondendo. Ficar, não sou medroso não sou não. Não adianta. E se está nessa posição de medo, é o momento de sentar e escutar. Para que a palavra de Deus possa trazer luz a quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso que não nos deixa só. Ainda que o vale da sombra da morte a gente passe, Ele não nos abandona. Aleluia! Continuando. Versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer às águas, e ali eu provarei para você. Aquele que eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então Deus disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Sabe o que aconteceu aqui? Tinha 10.000 pessoas. 10.000 pessoas que foram beber água. Estavam diante de uma guerra. O inimigo estava posto contra. Deus estava com eles para livrá-los. E Deus diz: manda eles lá beber água. Tinha uns, ou 9.700, que se ajoelharam e começaram a beber água como um cachorro.
E tiveram 300 que se ajoelharam, mas pegaram a água e beberam com a mão. Tinham 300 atentos. Tinham 9.700 que não estavam com medo, mas estavam desatentos. E Deus não usa desatento. Deus usa aquele que está atento àquilo que Ele está fazendo. Sabe quando a gente está desatento? Quando a gente está muito preocupado, está colocando a atenção muito forte naquilo que eu preciso, naquilo que eu tenho, porque eu estou tão atento com que eu estou desatento ao que Deus está fazendo. Povo de Deus, mas Deus mandou voltar. Deus, Ele não usa medrosos e Deus não usa pessoas desatentas. Você consegue perceber o que Deus está fazendo na cidade de Carazinho? Não simplesmente um amém, mas você percebe. Você consegue perceber mudança de 3 anos para cá nessa cidade? Ou você não percebe? Aleluia! Deus não usa desatentos, gente. Por quê? Voltando lá para o texto de Romanos, nós entregamos a nossa vida a Ele. Se pegarmos a nossa vida de volta, nós vamos estar fazendo tudo o que é do nosso próprio interesse. E vamos esquecer do que Deus está fazendo e do que Deus quer fazer através de mim e de você. Tinham mais ou menos 135 mil midianitas. O exército inimigo, 135 mil. Deus usou 300. Dá 450 pessoas para uma. Se você olhar para o lado, sei lá, você vai ver mais ou menos umas 30 pessoas. Um pouco mais. Imagine todas essas pessoas que estão ao seu redor contra você. Será que não ia dar medo? Será que você ia dizer, meu Deus, é impossível? Imagina 450 pessoas contra. Mas a confiança em Deus faz isso, gente. Faz com que as impossibilidades a gente olhe assim, tá, entendi. Eu mesmo não consigo não, mas Deus me mandou, eu vou fazer. Pronto. Deus está mandando eu seguir esse caminho, eu vou seguir. Mas para isso eu preciso estar atento ao que Deus está falando. Ao que Deus está querendo. O medo, ele bagunça nossas emoções. E a gente não consegue ouvir a Deus quando está com medo não, gente. A gente precisa entender isso. Se a gente está desatento, como é que vai ouvir Deus falar? Se está desatento. Não ouve. Aleluia. Essa é uma noite para a gente pensar, meu Deus, será que eu estou sendo medroso? Será que eu estou desatento? Será que eu estou como uma multidão quando eu deveria estar como um discípulo? Ou será que eu quero ver como multidão mesmo? Viva, gente! Mas eu estou falando para aqueles aqui que tem um desejo no coração por coisa maior. Tem desejo no coração por sair na rua, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Em fazer oração e ver as coisas acontecerem. E, sei lá, no seu trabalho alguém dizer, vai acontecer tal coisa. Você, não vai acontecer. Eu oro agora, eu repreendo esse espírito do capiroto e você vai ver Deus agindo nesse lugar. Lembrei agora do pastor Cleone, meu primeiro pastor lá em Rio Doce. Que ele foi bancário boa parte da vida dele. E ele conta que o banco que ele trabalhava estava para ser vendido. E toda vez que um banco tinha aquisição do banco, todo mundo era demitido. Aí chegou logo um amigo dele assim, Cleone, o banco vai ser vendido, todo mundo vai perder emprego. Ele fez, todo mundo pode perder, mas eu não. Resultado, todo mundo perdeu emprego, mas ele não. Porque tinha alguém ousado para falar o que Deus diz e não o que o diabo está falando. Toda vez que eu e você falamos o que o mundo está dizendo, o que a televisão está dizendo, o que o rádio está dizendo, incredulidade, a gente está dando porta para o diabo em nossas vidas. E não tem como Deus agir. Porque Deus disse, eu dou para vocês essa ferramenta poderosa e maravilhosa, que tem muitos versículos, mas Marcos 11, 23 é o que a gente mais usa. Se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará como se diz, assim será com ele. Jesus dizendo, ei, fale você com o monte. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Mais um texto para a gente encerrar. 1 Reis 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19. Aqui quando Elias chama Eliseu para estar perto dele. Aleluia. 1 Reis 19, 19. Aleluia. Vai dizer assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe beijar o meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com o equipamento dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Deus não chama ninguém que não está fazendo nada. Ninguém que está fazendo nada. Está sem fazer nada, Deus não chama. Deus chama a gente que já está fazendo. Porque quem está fazendo mostra que não é preguiçoso. Eita, saiu. Então a desculpa de não, mas é porque o meu trabalho, como é que eu vou fazer as coisas para Deus? Ei, o seu trabalho não impede você de fazer coisas para Deus. Nem todo mundo vai ser um pregador, um pastor, um profeta. Nem todo mundo vai estar em cima desse púlpito, gente. Mas todo mundo é chamado para ser um cooperador com Deus. Todo mundo é chamado para onde está, ser um porta-voz de Deus. Quando eu subir lá no púlpito e pregar, Deus vai se mover. Se não estiver fazendo sua parte no trabalho, Deus não vai se mover quando chegar aqui não. Porque não está fazendo lá, não vai fazer aqui. É simples. Aleluia. Algo interessante também é que Eliseu entendeu um chamado de Deus. Ele fez tudo para não precisar voltar mais para trás. Se Deus colocar algo no meu e seu coração, você começar, não, Deus colocou isso no meu coração. Deus colocou no meu coração, eu vou, sei lá, vou usar o ADC. Deus colocou no meu coração, eu vou aqui, vou ter lá aquele grupo lá em Lagoa dos Três Cantos. Deus colocou no coração. O ADC tá orando, tá crendo, tá declarando. As coisas vão se alinhando. Quando ele chegar lá em Lagoa dos Três Cantos, se ele começar a dizer assim: não sei, né? Será que eu não volto? Eu não sei, né? Será que... mas é que... Ei, não dá certo, nunca vai dar. Ou a gente é firme, comprometido com o que Deus falou, independente do que aconteça, eu vou continuar fazendo o que Deus disse, eu vou seguir a Deus, ou a gente nunca vai provar de milagre. A Bíblia diz que Eliseu, ele servia a Elias, e isso me conforta tanto. Elias fez tanta coisa errada, Elias teve depressão, Elias não obedeceu completamente, mas Eliseu queria viver coisas maravilhosas, ele seguiu Elias até o fim. Não colocou desculpas. Aleluia! Eliseu viveu o dobro do que Elias viveu. E eu creio que para Eliseu foi muito bom, mas para Elias também saber que quem prosseguiu depois dele fez o dobro, deve ter sido algo fantástico. Mas ele precisou ser fiel até o final. Multidão fica sentadinho, enchendo o bucho e não tem problema nenhum. Mas se Deus chama você para algo mais, não queira ser multidão não. Porque você vai ficar frustrado o resto da vida.
Ah, parece que, mas não sei, parece que, não, se Deus fizer, quando Deus está dizendo, não, levanta o bumbum e faz, e eu te uso, aleluia. Essa é uma noite de decisão, eu vou ser multidão ou vou ser discípulo? Eu vou ser participante do que Deus está fazendo e poder dizer assim, meu Deus, quem sou eu para Deus usar? Porque uma coisa que a gente não leu nesses textos, mas a Bíblia fala também, Deus não usa arrogante, tá? Altivo. Deus está me usando porque eu sou. Não, usa não. Deus está usando quem diz assim, meu Deus, olha o que aconteceu através de mim. Só podia ser Deus mesmo, porque Jesus, meu Deus, olha para trás, meu Deus, é Deus, é Deus agindo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você pode ficar de pé, vamos orar.